Você sabe que no final do Sermão do Monte, Jesus ele deu um dos segredos da oração para os seus discípulos? Um dos segredos mais preciosos da oração está justamente no final do Sermão do Monte. E está justamente nas palavras de Jesus registrada no capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim para nós: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus nos ensina aqui que esta é a lei, isso é o resumo de tudo aquilo que está na revelação de Deus no Antigo Testamento. Deus, o nosso Deus, é um Deus que ama abençoar, é um Deus que ama dar. Por isso ele é um Deus benigno e ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que tem prazer em fazer o bem, em abençoar. E é por isso que ele é benigno. Ele tem o prazer em fazer aquilo que é o bem, em derramar o bem, bênçãos também, sobre aqueles que são seus filhos e suas filhas. E um dos segredos da oração, e que muitas vezes nós não atentamos para isso, e como muitos dos seus servos têm nos ensinado por meio de livros, bons livros sobre a oração, é que Deus muitas vezes nos segura em suas mãos antes de derramar e abrir as portas das bênçãos sobre nós, para que nós insistamos com Ele nas orações que fazemos. Não que a insistência seja a razão pela qual Deus vai abrir a porta para nós daquilo que nós queiramos, mas porque a insistência nos coloca com mais frequência na Sua presença e talvez seja isso que falte a nós. Não porque a oração também vai mudar alguma coisa no coração de Deus, não porque a oração muda a mão de Deus ou a direção de Deus e, puxa, ele está pedindo tanto, ele está insistindo tanto, eu vou mudar de ideia. Não, as nossas orações não mudam a ideia de Deus, não mudam o coração de Deus. Mas de alguma maneira, as nossas orações, como muitos têm escrito ao longo da história da igreja, elas são como uma chave. Uma chave que muitas vezes é girada de uma maneira muito lenta ou muito rápida. Dependendo da oração, ela se gira muito rápida e abre a porta e nós recebemos. Algumas vezes, esta chave ela é girada de uma maneira muito lenta e nós nunca sabemos que chave é esta e que porta é esta, porque depende da bênção e depende da oração e depende da circunstância, depende de Deus na hora. O fato é que há algumas coisas e há alguns momentos em que Deus coloca diante de nós situações em que a chave é muito pesada e a gente precisa pedir muitas vezes porque a chave vai girando muito devagar. É nesse sentido que Jesus está dizendo: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, na versão mais moderna. É nesse sentido que nós não devemos deixar de insistir, de buscar. E ele vai dizer como uma criança. Esse é o exemplo, é a insistência de uma criança. E aí ele vai dizer: vocês sabem o que é ter filhos. Os filhos de vocês, quando insistem com vocês não dão uma pedra para deixar os seus filhos satisfeitos, vocês dão o que eles estão pedindo, para que eles parem de insistir. O Pai de vocês vai fazer isso também, exatamente como vocês pedirem, se o pedirem em meu nome, porque o Pai de vocês ama vocês. Assim vocês sejam também com as pessoas que pedem uma coisa de vocês. Façam o que vocês queiram que os outros façam com vocês. Ele acaba dando uma lição aqui prática e social e comunitária, não é? Que diz respeito também à vida em comunidade. Mas o foco aqui é a oração. Jesus nos incentiva a orar, mostrando para nós que a chave da oração, uma delas é a insistência. Não que a insistência abra a porta, mas a insistência muitas vezes é o meio, por meio do qual Deus transforma o nosso coração,
porque Ele nos coloca diante dele de uma maneira insistente, durante a qual Ele vai transformando coisas na nossa vida que precisam ser transformadas antes que nós recebamos aquilo que nós tanto queremos. A oração é algo maravilhoso. E mais do que aquilo que Deus deseja nos dar, é aquilo que a gente aprende no processo. Que a gente nunca deixe de valorizar isso e de agradecer também a Deus, não só por aquilo que recebemos, mas pelo processo todo que passamos antes de recebê-lo. Muito obrigado ao nosso Deus, que nós nunca deixamos de agradecê-lo em nossas palavras, por Ele ser tão misericordioso e bondoso ao nos ouvir e nos conceder como um Pai bondoso tantas coisas que nós, como filhos rebeldes, não merecemos.